Amém, irmãos. Vamos ter o nosso tempo precioso com a palavra de Deus nesse instante. Feche os seus olhos. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui agradecidos por estarmos aqui na Tua presença, exaltando o Teu nome, nos cedendo a Ti, ó Pai, nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, elevando a Ti nossa adoração. Estamos aqui, Senhor Deus, para vivemos a plenitude desse momento com o Senhor. Use esse instante aqui agora, Pai, com a Tua palavra para a edificação da Tua igreja, para a edificação, ó Deus, da minha vida e da vida dos meus irmãos, que haja em nós uma quietude de Te ouvir e desejar, Pai, participar, receber, abraçar aquilo que vem por meio do Teu Espírito para as nossas vidas, para a nossa igreja. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós estamos nessa nossa caminhada ao longo desse mês, nesse tempo de, em meio ao mês da Reforma Protestante, pensar sobre esse momento importante que foi na história, na trajetória da igreja, e na medida que a gente possa se reciclar dessas ideias, também aproveitá-las dentro de uma leitura que diga a respeito e também aponte para a nossa realidade, para o nosso momento, para a nossa época e geração. Nós estamos falando sobre a reforma e ao longo desses 5 domingos de outubro nós vamos passar pelas 5 ideias centrais, conhecidas como 5 solas, que são ligadas à história, ao momento que nós conhecemos e definimos como reforma. E quando nós chamamos, então, quando nós pensamos sobre essas 5 solas, é importante ressaltar que, por mais que nós tenhamos 5 conceitos chaves muito fortes, muito intensos, que são esses 5, toda a reforma que aconteceu no século XVI não está contida nessas ideias que nós entendemos aí, nessas afirmativas, nessas ideias. Mas, muito pelo contrário, essas 5 solas, elas têm a ver com a sintetização dos temas principais ligados à doutrina da salvação, ou seja, aquilo que na teologia é conhecido como soteriologia. Então, a reforma que aconteceu no século XVI, ela foi muito ampla em muitos aspectos, em muitos pontos, assuntos e conteúdos. Mas quando nós olhamos para essas afirmativas, para essas ideias, elas têm a ver justamente com essa construção daquilo que era base e que os reformadores viram como grande importância trabalhar e reformar. Quando nós também, esse próprio conceito das 5 solas não é algo do qual os próprios reformadores no seu tempo chamavam assim. Isso é um conceito mais moderno que veio depois, mas esses conceitos, eles trazem essa expressão ligada à realidade da salvação. E tudo começou, conforme eu destaquei na semana passada, com as 95 teses que Martinho Lutero fixou lá na capela da qual ele participava, lá na Alemanha. 95 teses que vinham refutar as indulgências. O que eram as indulgências naquele contexto que o Martinho Lutero veio trabalhar, veio tratar ali nessas teses? Eram conceitos ligados à prática da igreja que envolvia uma participação humana no processo de salvação. E algo do qual o homem buscava fazer por meio de si mesmo e algo do qual a igreja se tornava um instrumento viabilizador para a concretização da salvação, para esse processo, ele de fato se definir na vida do homem. Mas os reformadores surgem em cena então e eles vêm tratar desses conceitos que, entre outros tantos, são tão importantes para a gente. Ao longo desse mês nós temos olhado aí para essa realidade, olhando para aquilo que isso significou naquele momento e trazendo uma leitura também, buscando alguma leitura para os nossos dias. Na semana passada nós falamos sobre a primeira sola, a primeira delas, a sola escritura, que tem a ver com o quê? Esse conceito da centralidade da palavra de Deus. A temática do sola escritura tem a ver com a fonte de autoridade para o cristão e para a igreja, que, segundo o conceito da reforma e do qual nós participamos, nós vivemos até hoje, o cristão e a igreja devem ter uma única fonte de autoridade sobre a sua vida, que é a Bíblia, que é a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus,
que deve ser o seu único guia de fé e prática. E lá na semana passada nós tivemos um tempo muito precioso, muito especial, de pensar sobre a palavra de Deus, sobre a inspiração que fez surgir esse livro como revelação de Deus, a exclusividade do qual ele se reserva enquanto palavra de Deus e autoridade de Deus sobre nós, e a eficácia do Espírito Santo que inspirou homens para a escrita desse texto e que nos ilumina hoje para a compreensão desse texto, quando nós vimos até ele para encontrar com a revelação de Deus. Mas hoje nós vamos para o segundo conceito que nós vamos olhar esse mês, que é o conceito chamado, a ideia chamada solos Christus. Isso tem a ver com o quê? Esse conceito, essa ideia do solos Christus, tem a ver com a ideia da mediação entre Deus e o homem, que dentro do nosso conceito cristão, temos entendido desde a reforma essa centralidade definida na pessoa de Jesus Cristo. Solos Christus é o latim de só Cristo, ou seja, conforme a Escritura Sagrada, conforme a Bíblia nos traz, é só em Cristo que todo o processo de salvação decorre e acontece. Por isso, nós devemos ter muito bem claro isso sobre bases firmes. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso aqui hoje. Nós vamos falar sobre bases. Por que os reformadores vieram trabalhar essa temática? Porque isso foi um assunto daquele tempo, daquele momento. É importante lembrar que a Igreja Católica medieval, a Igreja Católica da Idade Média, ela não cria e não entendia a mediação entre Deus e o homem somente na pessoa de Cristo, como acesso à salvação. Mas ela entendia assim, um processo de mediação que incluía a pessoa de Jesus Cristo, mas ela também entendia que essa mediação entre Deus e o homem também envolvia outros atores, outros personagens como a Virgem Maria, como os demais santos católicos, também ligados à tradição da Igreja Católica, e também a própria Igreja era um meio de mediação entre Deus e o homem. E tudo isso porque, naquele tempo era muito claro o entendimento de que assim, para que a pessoa pudesse alcançar a salvação, além de ter a experiência com Cristo e tudo mais, ela precisava estar ligada à igreja, ela precisava viver a experiência dos sacramentos para com a igreja, porque se ela não vivesse isso de uma forma atualizada, se ela não estivesse em dia com isso, ela poderia então perder a sua salvação. A gente vê muitas histórias, muitos livros, muitos filmes que mostram esse processo dos quais os papas daquele tempo, eles excomungavam pessoas. E essa excomunhão que era dita e era experimentada naquele tempo tinha que ver com o quê? O papa representando a igreja, ele tinha toda a autoridade de dizer assim, olha, você, enquanto você não ficar em dia aqui com a estrutura da igreja, você não terá mais salvação. O conceito é esse, e é dentro dessa ideia que os reformadores vêm olhar para a Bíblia. Desde a semana passada nós vemos essa centralidade da palavra, e olhando para a centralidade da palavra, eles não conseguem encontrar referência para uma prática que envolva uma mediação que extrapole a pessoa de Jesus Cristo. Então, o nosso assunto hoje é exatamente tratar dessa exclusividade de Cristo nesse processo da salvação e da experiência de igreja e do povo de Deus e tudo mais. Convido você para que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, os versículos de 1 a 11. Aqui na NVT, o título do texto é Paulo e Apolo, servos de Cristo. NVI vai chamar de As Divisões na Igreja. Leio aqui a partir do versículo 1, acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. Diz assim o texto, sagrado texto para nós, a partir do versículo 1, Paulo dizendo àqueles irmãos daquela igreja: Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo.
eram crentes que não estavam maduros, eram crentes que não estavam amadurecidos. Eles estavam no cristianismo, mas estavam na chegada, e por assim o ser, eles estavam numa fase inicial. É isso que Paulo quer dizer. E aí Paulo continua: e na verdade, vocês ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Paulo falando daqueles crentes. Tudo isso por quê? Porque vocês têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vocês vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Olha, nós somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, a NVI vai dizer cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Qual é o contexto desse recorte de qual nós lemos aqui nessa noite, irmãos? Realidade é que a igreja de Corinto, a igreja para a qual Paulo está escrevendo esse texto aqui, é uma igreja que estava vivendo na sua realidade interna muitas divisões. Essas divisões elas vão poder já serem percebidas e na verdade são abordadas por Paulo já no primeiro capítulo lá, quando você vai poder ver a primeira vez do qual ele está dizendo e comentando sobre essas divisões. A igreja de Corinto é aquela igreja da qual estavam havendo pessoas que estavam se levantando e falando assim, olha, eu sou de Paulo. Outras dizendo assim, não, eu sou de Apolo. Outras dizendo, eu sou de Pedro. E outras, lá capítulo 1, 12 vai nos apontar para isso. E outras ainda querendo serem mais espirituais, dizendo assim, não, eu sou de Cristo. Mas não era que elas estavam centradas de fato em Cristo, ao ponto de estarem em total submissão a Ele e a sua igreja, como é a convocação do texto do qual nós estamos vendo aqui. Mas é porque eles estavam querendo dizer que, dentre os grupos definidos, eles eram os mais importantes, e até essa pura definição de serem de Cristo não era saudável ali naquela conjuntura. E Paulo, então, ele vem aqui nesse texto evidenciar para aqueles irmãos que ele, Apolo e Pedro, assim como outros, eles eram apenas servos, instrumentos de Deus, e Paulo vem aqui definir algumas coisas bem importantes com aqueles irmãos. Ele vem dizer aí no versículo 9 para aqueles irmãos, olha, saibam irmãos que nós somos colaboradores, cooperadores de Deus, ou seja, nós somos só servos, pura e simplesmente isso e nada mais. E quanto a vocês, o povo de Deus, a igreja de Deus, vocês são a lavoura de Deus. Vocês são o edifício de Deus. Mas nessa história toda, quem é o grande operador do crescimento é o nosso Deus. E aí, para que todo esse crescimento aconteça, e aconteça de uma forma saudável, rica, profunda, como deve ser, precisa-se haver um alicerce claro, único, definido, que é a pessoa de Jesus Cristo, conforme nós vimos aí no versículo 11. Não pode ser posto outro alicerce, senão aquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então eu quero tratar aqui de alguns pontos muito importantes para a gente chegar nessa construção toda do que nós vamos conversar nessa noite. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui, irmãos, é essa construção da qual fica muito bem clara, além do capítulo 3, quando Paulo vem tratar da infantilidade espiritual daqueles irmãos daquela igreja. Porque Paulo vem contrastar aqui, na medida em que Paulo vem falar da experiência que vinha tendo com eles,
meio que na ideia de confrontá-los com o que eles de fato deveriam ser. Paulo vem dizer assim: olha, vocês, quando ele diz, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como a pessoas que pertencem a este mundo, ou que sejam criancinhas em Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, na verdade? A ideia do ser espiritual tem a ver com a vida que é vivida, caminhada segundo o Espírito Santo de Deus. Porque quando se sai do mundo, quando se vem para a realidade da igreja, existem aqueles primeiros passos dos quais tudo é inicial, tudo é embrionário, e por mais que se exista essa proposta, essa convocação de viver para o reino de Deus, existem ainda muitos sentimentos que estão sendo superados, que estão sendo atravessados, processos que estão em andamento. Mas a realidade na vida do crente é que na medida em que o tempo passa, ele vai se aprofundando mais com Deus, ele vai caminhando segundo o Espírito, e essa caminhada no Espírito vai dando crescimento a ponto de que ele vai abandonando os seus sentimentos, as suas paixões, os frutos da sua natureza humana para viver segundo aquilo que deve ser uma vida guiada pelo Espírito Santo, que é o conceito de vida madura. Mas Paulo vem dizer aqui para esses irmãos: olha, vocês estão sendo controlados pela natureza humana, ou seja, vocês estão frutificando da carne. E o que tem a ver com esses frutos da carne que Paulo está dizendo? Tem a ver com essas divisões que a igreja estava experimentando. Ao invés de ser uma igreja que estava vívida, experimentando o poder de Deus, servindo a um único Senhor, na realidade dessa igreja, eles estavam comportando de uma maneira infantil. Eles estavam se comportando com inveja, com ciúmes, com sentimentos que não têm a ver com o andar no Espírito. E Paulo fala: olha, isso aí é sinal de imaturidade, de infantilidade. Vocês eram para vocês já terem crescido muito mais, estarem vivendo um novo momento, uma nova etapa, mas vocês estão aí dividindo entre vocês mesmos. E na medida em que vocês estão divididos entre vocês mesmos, isso mostra que vocês ainda estão vivendo sobre a natureza da carne, vocês estão ainda dando vazão para essa natureza e não estão vivendo a centralidade em Deus, que deveria ser o foco e a caminhada da vida de vocês. Então Paulo ele vem tratar aí na sequência do que nós vimos sobre a centralidade de caminhada de vida que esses irmãos deveriam experimentar. No versículo 5 Paulo vai dizer: olha, vocês devem entender que eu, Apolo e todos mais, os outros servos de Deus, nós somos apenas isso, servos. Nós não somos donos de partidos, donos de lotes de pessoas aqui em meio à comunidade. Nós não somos protagonistas dos quais temos que ser os embates entre grupos aqui, mas somos apenas aqueles que são servos e servos do Senhor, que dá o crescimento, que faz os crentes crescerem. Ou seja, Paulo está destacando aqui, não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro que vai fazer esses crentes crescerem, mas é exatamente o Deus da qual aquela igreja devia estar totalmente rendida e obediente. E Paulo vai dizer de uma forma muito enfática no versículo 7, olha, quanto a mim, Apolo, a gente não é coisa alguma, mas é Deus que faz esse crescimento. A gente não pode assegurar o crescimento de vocês, a gente é apenas colaboradores, cooperadores, servos de Deus. Mas vocês são lavouras de Deus, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. E quando Paulo vem dizer isso aqui, isso mostra uma construção muito interessante de evidenciar o quê? Que aqueles irmãos eram um fruto, eram um conjunto que precisava ser trabalhado, porque a lavoura é aquela que existe e precisa ser cultivada, precisa ser desenvolvida. Um edifício é aquele do qual existe um projeto e esse projeto vai sendo executado, vai sendo adicionado os novos níveis, as novas paredes, e ele vai ganhando o tamanho, a proporção, a forma da qual ele foi projetado. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos apenas servos de Deus para trabalhar o cultivo dessa lavoura, nós somos apenas servos de Deus para trabalhar o desenvolvimento dessa construção, mas toda essa construção, ela é viabilizada pelo dono dessa lavoura, desse edifício que é o próprio Deus, e para tudo isso acontecer, é vital, é necessário se estar alicerçado no verdadeiro alicerce que é a pessoa de Jesus Cristo. Então é nesse pé que Paulo vai tratar e falar sobre, olha, eu lancei o alicerce e o outro está construindo, ou seja, eu comecei esse processo de cultivo, de desenvolvimento, de construção, mas outros estão aí construindo, continuando esse projeto, e
a questão é que cada um veja como faz, como serve aquilo que está nas suas mãos para fazer. Mas Paulo está dizendo, cada um tem a sua parte a fazer nessa história toda, mas cada um veja como faz, porque não pode vir um outro e colocar outro alicerce além daquele que já está posto. Porque quando nós pensamos uma edificação, irmãos, nós precisamos entender que uma edificação, ela só pode ter de fato, toda ela, apenas um único alicerce, um único fundamento. E é a respeito dessa edificação que Paulo está tratando aqui, que nós vamos olhar hoje essa conceituação de pensar a exclusividade de Deus como o alicerce que deve estar para a igreja, porque isso mostra a grandeza da fé cristã. É por isso que, pelo cristianismo, nós vamos ter base de olhar e pensar assim, o centro, o núcleo, a base da igreja deve ser um só, deve ser um nome só. Por quê? Porque não tem como você querer fazer uma construção e faz o fundamento e tem um alicerce e daqui a pouco você segue um outro ritmo de construção como se houvesse um outro alicerce. É por isso que na realidade da igreja não faz nenhum sentido você dizer essa igreja é de Jesus, mas daqui a pouco você está pegando um outro nome e está querendo dar evidência para ele. Porque como essa parede aqui vai ter consistência se ela não está ligada ao alicerce verdadeiro do qual ela deve estar. É um nome só, é uma base só, é um alicerce só que deve caber para toda a construção e não deve haver outro alicerce, porque o alicerce da lavoura de Deus, da edificação, do edifício de Deus, é aquele que já está posto, já está definido e tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, segundo Paulo fala aí. E nós vamos falar um pouco então sobre esse conceito de Jesus ser o alicerce, de Jesus ser a base. O Evangelho de Mateus ele vai mostrar isso de uma forma bem interessante para a gente lá no capítulo 16, dos versículos 13 a 18. O que está acontecendo lá em Mateus 16, de 13 a 18? Jesus para com seus discípulos e fala assim, olha, quem os outros aí estão dizendo que o Filho do Homem é? Ele pergunta para os seus discípulos. E os discípulos começam a comentar, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Então percebe como é o comportamento do homem? Quando é feito uma busca de querer entender como eles viam Jesus, eles sempre estão buscando nomes, porque é assim que o homem é. É assim que o homem se experimenta nessa sua busca por definições. E eles, quando eles vão olhar para esses nomes, por que eles assim definem Jesus como sendo um desses aí? Porque todos esses homens aqui foram homens de sinais, homens de feitos, homens de poder. E eles estavam, de fato, projetando na pessoa de Jesus acerca do que Jesus vinha fazendo, acerca dos seus milagres, acerca dos seus sinais que ele vinha manifestando. E para eles é muito natural dizerem nomes ali. Mas é nesse momento então que Jesus olha para eles e diz para eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é nesse momento que Pedro, ele olha para Jesus e ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão que Pedro faz aqui, ela é muito poderosa, porque dizer que Jesus era o Cristo era a mesma coisa que dizer, olha, ele é o Messias. Cristo é o nome de Messias no grego, e Pedro está dizendo assim, olha, sabe o Messias que estava prometido da parte de Deus por todo o Antigo Testamento? É certo que nem todo mundo acredita, é certo que a boa parte das pessoas desacreditam, é certo que muitos questionam, mas eu reconheço que você é o Cristo, é o ungido de Deus, é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que se encarnou e aquele que está presente entre nós, providência de Deus, que veio à terra com uma missão clara de trazer e revelar a salvação de Deus. E quando Jesus ouve isso, Jesus diz para Pedro, olha Pedro, feliz é você, porque o que você acabou de dizer foi revelado pelo Pai que estás nos céus. E eu, Jesus dizendo, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E essa fala de Pedro aqui, de Jesus para Pedro, é uma fala bem curiosa, porque ela suscita muita
muita divergência em meio ao entendimento da igreja cristã ao longo de toda a história. Porque a grande questão que se levanta aqui é o que Jesus de fato quis dizer com essa fala aqui. A igreja católica, historicamente, ela tem entendido que o quê? Que quando Jesus diz isso, quando Jesus diz, olha, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, a igreja católica, ela compreende que Jesus estava dizendo que Pedro haveria de ser o líder da igreja, aquele que teria as chaves das portas do céu, e como que se Jesus estivesse definindo Pedro como o primeiro papa, como o representante de Deus na terra, a pura voz de Deus revelada na terra, como se Jesus tivesse vindo, botado Pedro para ser o representante de Deus e o empoderado a tudo isso. Mas não é essa a realidade que, de fato, o texto ele tem a abordar para nós, e isso é algo muito profundo de nós estudarmos aqui, porque isso tem a ver com tudo aquilo que a gente crê acerca dessa exclusividade de Jesus. Aqui no português, quando nós olhamos a versão da Bíblia que nós temos em mãos, esse texto ele não tem tanto sentido quanto ele o tem no seu original grego. O que acontece é que a forma com a qual Jesus fala aqui com Pedro é uma forma que Jesus faz um trocadilho entre os termos aqui do nome de Pedro e de rocha, do qual ele está querendo estabelecer acerca dessa ideia do alicerce que deveria haver e ser estabelecida a igreja de Jesus. Chama a atenção de que até esse momento aqui, Pedro nas escrituras, ele é tratado como Simão. E é exatamente nesse momento que Simão vai começar a ser chamado, vai ser nomeado como Pedro, justamente por conta dessa expressão aqui. Pedro no grego, o original no grego é Petros. E esse Petros quer dizer o quê? Quer dizer uma pedra pequena, ou quer dizer uma pedrinha insignificante. E quando a gente olha aqui o que a gente se traduz aqui na Bíblia como rocha, o original no grego é Petra. Isso tem a ver com uma grande pedra, uma pedra imponente, uma pedra maior, uma pedra muito expressiva. E quando Jesus está falando sobre esse jogo de palavras, Jesus está querendo dizer assim: olha, Simão, você é Petros, ou seja, você é pequeno, você é insignificante, você é nada. Mas diante dessa tua afirmativa que você acabou de fazer, diante dessa confissão da qual você acabou de estabelecer, essa é a Petra da qual eu estabelecerei e eu edificarei a minha igreja. Jesus está querendo dizer, você é insignificante ao passo de você ser uma pedra comum, alguém comum, mas na medida em que você estiver dotado dessa confissão pura, de que Jesus é o Filho de Deus, na medida em que você como comum adota essa confissão poderosa, você se transforma, você deixa de ser quem você era antes para ser um novo alguém, do qual a igreja do Senhor Jesus vai ser edificada. E isso é algo muito poderoso de nós vermos aqui dentro do relato que Mateus traz para a gente, porque é isso que acontece na realidade, por exemplo, das nossas caminhadas cristãs. Nós somos alguém que estamos perdidos nas trevas, estamos abandonados, não somos ninguém, mas na medida em que confessamos o nome de Jesus, na medida em que dizemos não há salvação em nenhum outro, e eu quero esse Salvador para a minha vida, essa confissão me faz ser unido a essa realidade da igreja que Jesus está edificando. E essa igreja que Jesus está edificando, que Ele está construindo, sai dessa confissão, sai desse alicerce do qual Ele, o próprio Jesus Cristo, é o Filho de Deus encarnado, é a providência de Deus, é o caminho do qual Deus estabeleceu providência para a salvação do homem. Então nós vemos algo muito poderoso do qual o texto bíblico nos mostra aqui. A gente tem um outro paralelo bem interessante que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 8, que nos diz assim, e olha como esse texto, ele se complementa de uma forma bem maravilhosa também, com relação ao que nós vemos lá em Mateus. 1 Pedro 2, de 4 a 8, que diz assim, olha, Pedro dizendo àquela igreja, olha, à medida que vocês se aproximam dele quem? De Jesus, e aí ele chama, recomeçando, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, que Jesus chama
que Pedro chama de a pedra viva, Jesus sendo chamado de a pedra viva, a pedra viva que é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é assim que é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que é uma pedra angular, irmãos? Na realidade aqui do Novo Testamento, uma pedra angular era a pedra principal da qual toda uma construção começava. Toda boa construção, naturalmente, ela vai começar pelo fundamento, pelo que nós chamamos de alicerce. Mas na realidade do Novo Testamento aqui, a forma com a qual eles praticavam, eles escolhiam uma pedra fundamental, a pedra marco zero, aquela que ia determinar todo o norte de todo o fundamento e do qual toda a construção depois haveria de ser erigida. E essa pedra era uma pedra muito expressiva, de grande importância, e a partir dela toda a história da construção acontecia. Então o que Pedro está dizendo aqui de uma forma bem interessante é que Jesus é essa pedra viva, e nós, os crentes, na medida em que se aproximam dele, se tornam as pedras vivas para a edificação dessa casa espiritual que está sendo edificada por meio de Jesus Cristo. E essa menção que Pedro faz aqui, Pedro está mencionando Isaías 28:16 e Salmo 118:22, que diz a respeito, lá já na realidade do Antigo Testamento, já dizia a respeito dessa ideia do Novo Testamento sobre Jesus ser a pedra principal da qual a sua igreja seria construída. Continuação do texto: portanto, para vocês, os que creem em Jesus, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Por quê? Essa pedra é a confissão do Evangelho. Essa pedra é aquela que, se você crê, se você confessa Jesus como seu Senhor, se você confessa Ele como seu alicerce, se você confessa que Ele é tudo que você precisa, essa pedra ela é preciosa para você. Mas se você não confessa, se você não reconhece, se você não crê, essa pedra é uma pedra de tropeço, porque você não participará da riqueza de ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui. E os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para o que também foram destinados. A gente também tem um outro texto bem importante, eu gosto muito desse versículo lá no livro de Atos. É um dos versículos que foram bem marcantes no meu processo de salvação, de Atos 4:12, em que diz assim, quando essa mensagem está sendo pregada lá em Atos, e é dito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, não há nenhum outro nome que possa fazer mediação entre nós e Deus para que a gente alcance salvação para com Deus. É só por meio da obra de Cristo, é só por meio de Cristo. E 1 Timóteo 2,5 também vai dizer para a gente: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Cristo Jesus. Todos esses textos aqui, eles vão falar sobre essa exclusividade de Cristo, sendo só Cristo a exclusividade da mediação entre nós, os homens, em Deus, entre nós, os que creem em Deus. E Jesus, ele vai dizer que ele edificaria então uma igreja com aqueles que confessariam o seu nome. A base dessa edificação, dessa igreja, é a confissão do nome de Jesus, porque Jesus é a pedra angular, e quando eu confesso Jesus como Cristo vivo, Filho do Deus vivo, eu estou querendo dizer que eu tenho parte nessa construção, que eu estou ligado a essa pedra angular, a essa pedra fundamental. Eu vou fazer dessa parte dessa realidade de igreja, de reino de Deus. Eu vou ser um bloco que vai com toda alegria ter participação nessa experiência de ser igreja, a igreja fundamentada, começada, instruída a partir de Jesus. E aí tudo acontece. É por isso que só
não há salvação em nenhum outro e não há mediação por nenhum outro. É por isso que Paulo enfatiza para esses irmãos aqui no texto de 1 Coríntios 3. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos de Coríntios, prestem atenção, não há um outro alicerce senão aquele do qual já está posto. Como podem vocês virem aqui durante a sua prática de igreja, vocês quererem elevar em nomes que não merecem ser elevados? Vocês quererem dar destaques para nomes finitos, falíveis, que não devem ser elevados, porque não deve ter outros alicerces aqui, não dá para ser assim. É a igreja de Jesus, já existe um alicerce, já existe um fundamento, Jesus é a pedra angular, e a partir dessa pedra fundamental, todos os que creem, todos os que confessam o nome de Jesus, vão sendo feitos igreja do Senhor, por meio dessa obra maravilhosa que Deus preparou e faz crescer por meio do alicerce certo. E ele de fato enfatiza: não pode haver nenhum outro nome que deve haver evidência, que pode chamar evidência dentro da realidade da igreja. Não há, somente Cristo, só Ele que fez rasgar o véu, só Ele que pode nos tornar aceitáveis para Deus, na medida em que confessamos o nome, na medida em que rendemos as nossas vidas ao Senhor Jesus, na medida em que, como Pedro, nós nos achegamos quebrantados e dizemos: de fato, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador que eu preciso, Ele é o Messias do qual a minha vida necessita. Irmãos, aplicando aqui para nós nessa noite, esses entendimentos os quais nós passamos aqui, é muito claro e precisamos amadurecer essa compreensão de que precisamos, primeiramente, olhando aqui ao exemplo dos irmãos de Corinto aqui, precisamos amadurecer, buscar essa maturidade de sermos cristãos espirituais, cristãos que não andam segundo a natureza humana, com base em sentimentos, com base em frutos da carne, com base em invejas, em ciúmes, na experiência de divisões entre nós, que possam ter a ver e possam ter reflexos com relação à nossa natureza, mas essa natureza precisa ser cada vez mais abandonada para que o crescimento, andando no Espírito Santo, traga uma realidade de maturidade espiritual, uma realidade de consistência espiritual, uma realidade que faz nos perceber que só temos um nome a zelar e a lutar e a pleitear por meio das nossas vidas e fazer essa construção cada vez maior, que é o nome de Jesus Cristo. Mas tudo isso se dá na medida em que andamos pelo Espírito, na medida em que experimentamos o crescimento, nível após nível, vindo de Deus, por meio de uma decisão, de um comprometimento de assumir do Espírito para as nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa trajetória, experimentando o poder de Deus. Isso é muito importante nós observarmos isso aqui, porque a maturidade, irmãos, a maturidade de andar no Espírito sempre produzirá no nosso meio unidade, unificação, vai nos arrebanhar, vai nos reunir, não vai nos dividir. Se estivermos focados de fato na palavra de Deus e ligados ao único alicerce e de fato viver no Espírito, a gente vai viver uma realidade de crescer, de sermos maduros, porque estamos cada vez mais abandonando os frutos da nossa carne e andando segundo o Espírito, conforme Gálatas muito bem nos ensina. Precisamos também centralizar para nós, definir para nós também claramente as coisas como elas devem ser. Entender que existem servos de Deus como Paulo, como Apolo, como Pedro, como pastores, como servos de Deus, os quais você deva se lembrar na história da sua vida, na história do seu cristianismo, na história da realidade da igreja, e eles são, de fato, boas lembranças que devem te apontar, devem te mostrar o quanto eles foram úteis e produtivos, sendo servos de Deus pura e simplesmente. Porque é isso que o povo de Deus que serve é servo pura e simplesmente. Nós não estamos aqui, quem prega, quem ensina, quem pastoreia, quem é líder, quem conduz pessoas na realidade do reino de Deus, não são nomes que devem surgir, emergir como grandes nomes a serem exaltados, mas nós devemos ter a nossa centralidade para um único nome, porque é o nome que Deus estabeleceu para ser engrandecido no nosso meio. Deus que dá o crescimento, Ele dá o crescimento segundo o alicerce certo, segundo o alicerce da confissão do nome de Jesus unicamente. Nós devemos lutar por isso. Tudo isso para que nós, enquanto lavoura de Deus e edifício de Deus, a gente experimente o crescimento que Deus tem para as nossas vidas.
Precisamos também andar sobre uma consciência muito grande desse alicerce que está para nós também, e é algo que deve ter a ver com o nosso dia a dia, com a nossa experiência cotidiana. O alicerce já está posto e é Jesus Cristo, e não cabe outro para a igreja de Deus. Ele é a pedra angular fundamental, porque quando nós confessamos Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós também podemos e passamos então a viver uma nova história, sob um novo nome, sob um novo desenrolar, uma nova caminhada. Tal qual aconteceu com Simão. Ele era Simão, mas na medida em que ele se depara e faz a mais importante confissão ao longo da sua vida e caminhada com Jesus, Jesus diz: olha, essa confissão, ela te transforma, ela te faz novo, ela te dá um novo rumo, ela te dá uma nova orientação. E o cristão é esse que deve viver uma nova vida regenerada, transformada, que busca a santificação a partir do momento em que ele confessou aquilo que é algo de mais poderoso que ele poderia confessar em vida, que é o nome do Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Isso é algo que nós vemos aqui, que aconteceu dentro da realidade de Pedro, e é algo que está para nós também. Não há espaço para nenhum outro nome. E esse é o nome do qual nunca nos levará a um ambiente de divisão, nunca nos levará a um ambiente de nos afastarmos uns dos outros, mas nos tirará desse ambiente infantil e nos trará a maturidade da qual nós precisamos de uma forma tão profunda, sendo edificados a igreja de Jesus por meio do alicerce correto. E também destaco aqui para a gente a importância de viver esse conceito ligado à exclusividade de só Jesus como alicerce, como único, também dentro dessa compreensão de não há outra mediação. Na igreja católica medieval existia essa experiência de olhar para Maria, de olhar para os demais santos, de olhar para a igreja e o que ela oferecia como possibilidades de facilitar ou viabilizar, de uma maneira errônea, claro, o processo de salvação, mas esse é um conceito do qual os reformadores eles vão desconstruir, eles vão destruir, porque isso não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas a palavra de Deus nos fala de um único Senhor, de um único alicerce, e isso é algo do qual nós devemos ter muito bem claro para nós também. Mas devemos andar em alerta, andar num estado de estarmos em alerta assim nos nossos tempos também, porque às vezes tantas pessoas do nosso tempo não vão olhar para Maria, não vão olhar para os santos, não vão olhar para uma igreja como um processo de salvação. Mas vivemos nos nossos dias também tantas pessoas que às vezes acham que o simples fato de vir à igreja, de estar na igreja, de estar em meio ao povo de Deus, de atender alguns compromissos religiosos, te fará acessar Deus, te fará estar nessa edificação de Deus. E isso é uma coisa que não é verdade. É algo que nós precisamos nos atentar muito. A realidade da igreja, essa realidade que muitas vezes algumas pessoas chegam e vão ficando, mas nunca assumiram um compromisso, uma atitude centrada de falar: Jesus é o Senhor e é o Senhor de fato da minha vida. Isso é algo do qual tem que acontecer na vida daquele que de fato quer viver uma nova história, porque é por meio dessa confissão, é só por meio de Cristo que toda a sua história, o seu nome, a sua orientação, a sua trajetória é redefinida. É só por meio dessa confissão, é só por meio do encontro com Jesus Cristo de fato. E às vezes a realidade da igreja, temos essa comodidade, esse conforto de eu estou em meio a um ambiente religioso, eu estou no meio de adoradores, logo, de alguma certa forma, eu me submeto a algumas pequenas mudanças e está ok, porque de alguma certa forma eu estou aqui no ambiente onde o povo de Deus está. Mas não adianta uma parede ela ser erigida em meio a um processo de construção e ela não está ligada ao alicerce, ela vai cair. E nós precisamos entender que essa pessoalidade, essa exclusividade de Jesus Cristo deve estar para as nossas vidas cotidianamente. O tempo todo devemos olhar, entender, abraçar, receber. Jesus é o nosso Senhor, Ele é a quem nós rendemos toda a nossa adoração, toda a nossa submissão de vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. Ele é aquele que nos deu um novo rumo, um novo propósito, aquele que reconfigurou a nossa história, nos deu um novo nome, um novo sentido de viver. Romanos 10:9 vai nos dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Esse confessar com a boca, ele faz parte de um processo de um coração que está quebrantado diante de Deus. E às vezes existem muitas pessoas que às vezes estão em meio à caminhada cristã, até se denominam de alguma forma evangélicas cristãs, mas são pessoas que de fato não viveram um processo profundo de falar, de fato Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Messias sobre a minha vida, Ele é aquele que me salvou e que me tirou dos laços da morte. 1 Pedro 3,15 também vai dizer: santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. O que Pedro está querendo dizer aqui? Santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Significa assim, olha, o seu coração, meu irmão, tem um trono onde só Jesus deve sentar. É muito importante nós percebermos e pensarmos nisso. O texto de 1 Pedro 3,15 vai nos dizer: santifiquem Cristo como Senhor no coração. Como Senhor no coração de vocês. No trono do coração de vocês tem um trono. No coração de vocês tem um trono. E só Jesus deve estar lá. Jesus estar como Senhor, assentado nesse trono, significa de fato Jesus ser Senhor. Nós vivemos uma realidade corrente em que muitas vezes se diz de Jesus ser o Senhor, mas é da boca para fora, o coração não está quebrantado, o coração não está rendido. Não existe uma busca, uma centralidade, uma dependência de se colocar diante de Deus, de falar: vem Jesus ser o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Vem Jesus ser o meu alicerce, vem reconstruir, reconfigurar, vem me dar a direção, vem me dar o norte, vem me dar o prumo, vem me dar o horizonte no qual o único exclusivo eu devo caminhar. Senhor, o Senhor é o dom, é a base, é o fundamento, é o alicerce da minha vida. E toda a nova vida que é vivida, é experimentada, deve ser vivida e experimentada segundo esse alicerce. É um alicerce do qual entroniza Jesus. É por isso que nós cantamos aqui, adoramos ao Senhor sempre de uma maneira muito clara, muito direta, em reconhecer Jesus como nosso Senhor, como o dono das nossas vidas, porque é pelo fato de reconhecer que Ele, só Ele, deve estar no centro da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa vida. Só Ele, só Jesus, só Cristo merece toda a honra, toda a glória. É Ele que nos dá o acesso para Deus e faz tudo ser diferente, algo do qual nós devemos buscar dia após dia para as nossas vidas. E quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, nós temos muito a rever da nossa trajetória de vida, temos muito a prestar atenção, temos muito a amadurecer. Segundo o exemplo que vemos aqui dos irmãos de Corinto, nós temos sim que buscar essa maturidade que vem por meio de um caminhar no Espírito. Porque se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, o Espírito Santo veio morar em você. E se o Espírito Santo veio morar em você, Ele deve ser alguém que é da mais pura honra, com o qual você convive e se submeta dia após dia na sua trajetória de vida, porque é Ele que vai te elevar de passo em passo a ser o homem espiritual que você deve ser, abandonando sua vida de carnalidade, os seus sentimentos humanos, a vida segundo a natureza humana para trás, sendo espirituais como de fato devem ser. E precisamos entender que na presença de Deus nós temos sempre mais maturidade a experimentar. Não existe um teto, não existe um limite, mas existe uma entrega, existe uma nova porção, existe um novo compromisso dia após dia, na medida em que olhamos para Deus e entendemos que Jesus é o nosso Senhor e estamos vivendo debaixo desse propósito e missão de vida. Devemos centralizar e definir tudo corretamente, sendo servos de Deus, reconhecendo os servos de Deus, entendendo e percebendo Deus que é o Deus que dá o crescimento, e nós somos essa lavoura, esse edifício que vai sendo construído segundo o alicerce, a pedra fundamental, a pedra angular definida na pessoa de Jesus Cristo, que faz tudo ser diferente. E se atentar que é só por meio de Jesus, é só por meio da exclusividade de Cristo que nós de fato podemos viver essa nova história.
esse novo momento, esse processo de passo em passo que sempre se dá somente por Cristo. Ele é o mediador entre Deus e nós. E só há espaço para Jesus, e a grande pergunta exclusiva sempre é de saber, Ele está lá, como o Senhor de fato. Estamos vivendo uma vida de submissão ao Rei dos Reis, de adoração, de honra, de anular de nós mesmos para que Ele cresça na medida em que a gente diminua. Ele é o Senhor, o dono, o mentor, o condutor das nossas vidas. Ele é o alicerce de onde tudo se deriva e uma construção de Deus vai se erigindo cada vez mais na medida em que tem o alicerce perfeito, o alicerce que não falha, o alicerce que nos dá condições de olhar para Deus e dizer, Ele é Deus, seja no dia bom, seja no dia difícil, seja no dia em que tudo dê certo, ou se que não dê certo, saber que Ele está acima de tudo, e nele tudo se conclui, nele tudo que é importante de fato está para as nossas vidas, e as outras coisas já não importam tanto, porque Ele é tudo do qual nós precisamos, para essa vida aqui e para o que nos aguarda depois. Precisamos olhar e entender só Cristo. Só Cristo que é o nosso alicerce, só Cristo que é a nossa base, Ele é o nosso começo de tudo, Ele é aquele que um dia, por meio da confissão de pessoas que se renderam a Ele, que creram nele, faz novas todas as coisas. E Ele traz nova história para nós também, Ele traz novos rumos, Ele traz novas direções, Ele traz e possibilita o crescimento que podemos ter em meio à sua igreja, porque Deus dá o crescimento segundo o alicerce correto estabelecido, e devemos viver por isso, buscar por isso, olhar para isso. Ore comigo, meu irmão, vamos nos colocar diante de Deus e agradecer pela palavra, e pensar nessa pessoa que é fundamental, que foi, é e sempre será fundamental nas nossas vidas, na nossa mediação para com Deus, só Cristo. Ore comigo. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo que o Senhor faz em nosso favor, porque o Senhor fez o Teu grande ato de graça por nós, de amor sem fim, enviando Jesus, ó Pai, o Verbo vivo, esteve entre nós e veio como providência dos céus para nos dar salvação. E o Senhor agora, por meio da sua única fonte de autoridade para nós, por meio da Tua palavra, nos aponta também para a exclusividade de Jesus Cristo como o único mediador entre nós e o Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor sem fim. Obrigado por Jesus ser o alicerce que nos sustenta, ó Pai, que nos faz ser blocos, ó Pai, que nos faz ser lavoura, que nos faz sermos edifícios espirituais junto ao alicerce, segundo o crescimento que o Senhor vai nos dando dia após dia, para vivermos a Tua missão, para vivermos os Teus propósitos, para vivermos os Teus desígnios, Senhor. E como tudo isso é grande, como tudo isso é poderoso, Senhor. Leva-nos a estarmos em total, ó Pai, compatibilidade com esse propósito chamado missão que o Senhor nos chamou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não devemos estar em desacordo jamais disso, ó Pai, mas o Senhor mudou, ó Pai, o Senhor nos chamou para a luz, o Senhor nos tirou do reino das trevas, o Senhor nos tirou, ó Pai, de uma história de insignificância e nos trouxe para a rocha. O Senhor nos tirou, ó Pai, de uma história sem rumo e nos deu um novo horizonte no convívio com o Senhor, permitido somente por Jesus. E glórias ao Senhor por isso, glórias ao Senhor por termos, ó Pai, em Cristo, o nosso mediador perfeito, Pai. Que possamos viver uma vida, ó Pai, quebrantada, entregue, tendo o Senhor Jesus, ó Pai, sempre assentado no nosso coração, a quem tenhamos o prazer e a alegria de se render, de adorar, de reconhecer que Ele é tudo de fato para nós. Ele é tudo do qual nós precisamos, Senhor Deus, e do qual cada dia, cada minuto de vida, Ele possa ser de fato a nossa herança, Senhor Deus, o nosso bem maior em tudo aquilo que temos vivido e experimentados, ó Pai, concedidos pelo Senhor. Faça isso, ó Pai, na minha vida e na vida de cada irmão aqui presente, de cada membro dessa Tua igreja que participa aqui. Nos dê, ó Pai, um novo objetivo, renovado dia após dia, em alinhamento a essa construção, sermos a igreja que o Senhor quer que a gente seja, porque é Jesus quem está edificando segundo os Seus propósitos. E Ele, como pedra viva, nos faz pedra viva também, uma vez que fomos ressuscitados por meio dEle,
para sermos a igreja vigorante, ó Pai, cheia do Senhor, vivendo e caminhando e andando no Espírito e renunciando, ó Pai, à infantilidade, ó Pai, da vida segundo os desejos humanos, mas vivendo para o Senhor dia após dia. E que essa igreja, ó Pai, que esses crentes, que esses irmãos, que as nossas vidas estejam dia após dia comprometidas com esse único Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Filho do Deus vivo, ó Pai, rocha inabalável, ó Pai, que de fato, ó Pai, não há outro igual, Senhor Deus. Nós nos alegramos por estar, ó Pai, aqui diante desse Senhor das nossas vidas e queremos dia após dia viver uma vida que exalte esse senhorio nas nossas vidas. Queremos reconhecer Jesus, perceber Jesus e torná-lo grande dia após dia nas nossas vidas. E nos ajude a esse propósito, nos ajude a essa missão. Ajude, Senhor Deus, dia após dia a termos, ó Pai, qualquer outro tipo de senhorio que possa se apresentar às nossas vidas, que eles possam ser destronados, ó Deus, a partir do nosso próprio eu, ou a partir de qualquer outra experiência humana ligado a homens, ligado, ó Pai, ao mundo, ligado aos dias de então, que no nome de Jesus qualquer outra coisa que possa pretender aspirar a esse trono do nosso coração, que no nome de Jesus caiam por terra, para que Jesus seja único, seja exclusivo, seja definido, ó Pai. O Senhor, ó Pai, só Cristo é o Senhor das nossas vidas, ó Pai, que assim seja por todos os nossos dias, por meio dos nossos atos, palavras e atitudes, por toda a vida que temos a viver na Tua presença, Senhor Deus.